você não herdará nada. Eu não me refiro aqui a bens e patrimônio. Nossos avós viveram o período de maior bonança da história do Ocidente. Êxodo rural, industrialização, ascensão da classe média, tudo isso é passado. E atualmente não vivemos um choque só econômico, mas civilizacional. Todas as crenças que antes eram um caminho claro, para nós se tornam quase como fábulas fantasiosas. Cada vez menos pessoas se casam, taxas de natalidade cada vez mais baixas, uma incapacidade de renovação cultural, e nós assistimos às ruínas de uma classe média que entra em extinção com a automação e a desindustrialização. Tudo nos parece decadente. Nossos pais e avós viveram com crenças absolutas. Os deuses desse panteão moderno eram a democracia e o mito de que o Brasil seria o país do futuro, sempre aberto a novas tendências e sem nenhuma rigidez. Pelo contrário, as gerações anteriores tinham uma certa fobia a qualquer forma de autoridade, um medo irracional de um pretenso autoritarismo. O resultado nós colhemos, uma geração que vive em meio às ruínas que os bárbaros deixaram de uma civilização passada, que outrora já foi viva, já foi sinônimo de altivez. Podemos dizer que o Brasil já teve diversos ciclos de construção e desorientação. O mais recente foi o surto criativo dos anos 30, onde o país buscou modernizar-se através da força, da ordem, da disciplina, do planejamento. Esse ciclo de desenvolvimento, que foi de 1930 a 1980, foi marcado por regimes de ordem, como foi o Estado Novo ou o regime militar. De um lado, se demonstrou a capacidade do Brasil de se desenvolver como uma grande nação, mas por outro, se desenvolveu esta fobia anti-autoritária muito presente nas gerações anteriores. Podemos dizer que os nossos avós viveram os anos de ouro daquele ciclo anterior, e foram eles também que endossaram o discurso democrático que iria ceifar aquele momento, enquanto nossos pais, por sua vez, foram aqueles que viveram mais intensamente a Sexta República. São como nossos irmãos mais velhos, primogênitos que viveram os novos rumos, fizeram coro às ideias democráticas que condenavam a autoridade do passado e aproveitavam parcialmente os louros dos últimos momentos da nossa era de ouro. E é aí que nós chegamos. Nós nunca vimos nenhum traço de ordem, nenhum projeto, nenhum otimismo. Nós só conhecemos as ruínas deixadas pelo espírito democrático. Para nós, a ordem é como uma bela pintura do passado. É uma pintura estigmatizada, padrões condenados, mas nós olhamos para aquela pintura e vemos um ideal desejado, padrão ideal de um passado que não vivemos, e é tão distante porque de fato nós nunca vimos aquilo em funcionamento, mas nós idealizamos. Na Idade Média, a primogenitura concedia os direitos plenos ao legado do pai, enquanto os demais filhos não recebiam nada, apenas detinham o nome da família. Era como se tivessem nascido no lugar certo, mas no tempo errado. Um nobre sem futuro. Nossos pais e avós são como filhos primogênitos. Legaram a civilização construída nos ciclos vitoriosos, enquanto nós somos como os filhos mais novos. Nunca tivemos acesso à tradição e talvez nem teremos. E é aqui que mora a questão central. Talvez justamente por não termos nada a perder, que isso nos garante um meio de pavimentar um novo momento histórico. Durante a ascensão do medievo, enquanto os primogênitos cuidavam das terras e dos combates, seus irmãos mais novos, nobres falidos por assim dizer, passam a abraçar o ascetismo, adentram a vida cristã profunda, e é justamente esse movimento que cria uma nova civilização, uma civilização ainda mais reluzente do que a anterior.
estes nobres sem herança é que construíram a cristandade. Não nos faltariam nomes para ilustrar esse movimento histórico. Por exemplo, São Gregório Magno, São Bento, São Bonifácio, Santo Anselmo, São Bernardo de Claraval. Das ruínas do Império Romano, estes homens construíram uma nova civilização. Eles partiram de bases e estruturas pregressas e se apropriaram do que havia de melhor do legado anterior, coroando a civilização a partir da luz cristã. Este fenômeno não é exclusivo do Velho Mundo. A nossa nação, por exemplo, surge desse cansaço, desse inchaço, a decadência da sociedade dos primogênitos. Enquanto a alta fidalguia digladiava-se por palmos de terra na Europa, lutando em guerras religiosas entre católicos e protestantes, ou por controle de rotas marítimas, nobres falidos e bastardos vinham ao Novo Mundo. Novo mundo este que a alta sociedade renegava, deixando este mar aberto a estes segundos filhos, a estes nobres sem futuro, fadados à irrelevância em Portugal, senhores fidalgos no Brasil. Mendes Sá, herói que expulsou os franceses da costa brasileira no primeiro século de nossa história, terceiro governador-geral, mas na Europa, um bastardo, filho de mãe desconhecida, mas que pela bravura mudou a história do mundo e definiu o destino de uma pátria. São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil. Ele veio de uma família nobre espanhola e tinha mais 12 irmãos. Sua grandeza não viria de um título ou uma herança, mas do sacerdócio, doando sua vida em apostolado na evangelização do Brasil. E o que a gente poderia dizer dos nossos náufragos, dos degredados, dos bastardos que viriam a compor as bandeiras? Cruzaram e dominaram as novas terras, consolidando a povoação e as bases para o que poderíamos chamar de proto-estado brasileiro. Nós somos filhos de João Ramalho, curumins de Tibiriçá e São José de Anchieta. Podemos encontrar na história o laço, o rastro desse nosso sangue dos bastardos, dos desafortunados que possuem a forja criadora de civilizações. Assim como na queda de Roma ou durante as grandes navegações, vivemos em um momento de incertezas, de transição. Os caminhos são turvos e para alcançarmos a glória, talvez precisemos nos desligar do mundo moderno, furar a lógica e os ditames que nos são impostos. Teremos que correr os riscos de construir um modelo novo, e fato é que o caminho não nos está revelado. Não devemos viver nas trevas dos ideais torpes dos primogênitos que nos levaram a viver sob as ruínas, mas a partir delas apontar para uma transição, uma nova civilização que só pode ser concebida pelos nobres sem herança. Talvez os mais velhos não estejam preparados para viver em um mundo menos luxurioso, menos libertino e mesmo sem os seus dogmas democráticos. Mas o retorno da ordem, o retorno à tradição, não é bem uma escolha, mas uma necessidade civilizatória. Ou seremos como os hedonistas romanos que sucumbiram com o fim de Roma tomada pelos bárbaros, ou seremos como os ascetas que construíram a cristandade. Ou seremos como a nobreza decadente que sangrou em conflitos advindos da apostasia moderna, ou seremos como os bastardos que construíram um novo império no novo mundo. Como dito, nós temos uma capacidade criadora. Este sangue, o sangue dos filhos de João Ramalho, corre em nossas veias. Essa capacidade de transição, de adaptação, de conciliação. Podemos aproveitar o grande legado que nos foi sonegado no bom e velho sangue dos avós que construíram a partir da ordem esta grande nação, como podemos também nos adaptar a esse novo mundo que se avizinha. Mudanças drásticas estão ocorrendo diante dos nossos olhos. E nós precisamos ter a sagacidade, a capacidade de mobilidade que apenas os filhos mais novos, apenas aqueles sem herança, sem nada a perder, têm a capacidade de consolidar através de um forte idealismo.
Sejamos como os bastardos que fundaram o Brasil e ascetas como os grandes santos da cristandade. Eis o caminho para a terra de Vera Cruz.